Um bom dia oficial às quase 3 mil pessoas que estão nos acompanhando nesse evento, nesse momento, diversos estados do Brasil e até mesmo no exterior. Uma saudação especial também para Araxá e a todos os colaboradores da CBMM. E muita gente aqui pode se perguntar o que a CBMM tem a ver com o debate sobre arte e cultura. Embora possa não parecer, podemos dizer que é tudo. Como apoiadora, patrocinadora de importantes projetos, principalmente em Minas, a companhia se preocupa e se interessa pelos rumos que o setor trilha nesse período atípico. E para essa conversa, nós temos o prazer de ter conosco alguns parceiros que são ícones em seus respectivos setores. A Raquel Halak, da Universo Produção, realizadora da Mostra de Cinema de Tiradentes. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa. É um prazer estar aqui com meus colegas, companheiros, é uma honra. O Antônio Grassi, diretor executivo do Instituto Inhotim, também seja muito bem-vindo. Um bom dia para todos, também é um prazer estar aqui e parabenizar e agradecer a CBMM por essa iniciativa. E também temos a honra de ter o maestro Fábio Mequete, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Muito bom dia, maestro. Bom dia a todos, um prazer estar aqui também com vocês, e particularmente esse programa iniciado pela CBMM, que é uma grande parceira da Filarmônica ao longo dos anos. Como eu citei anteriormente, está prevista a presença da jornalista Patrícia Pinho, e assim que a gente conseguir resolver a questão de conexão com ela, nós vamos fazer a apresentação oficial e introduzi-la nessa conversa. Antes de nós começarmos, eu compartilho com vocês algumas informações de caráter técnico. A primeira dela é que essa é uma conversa, é um convite ao nosso diálogo, portanto, é permitido dentro dessa ferramenta a interação com perguntas e respostas. No canto baixo direito, vocês podem observar, e nós vamos, ao longo da conversa, dentro do possível, incluir as perguntas que forem feitas por quem está nos acompanhando. O nome aparece de forma automática na nossa plataforma. A gente pede só a gentileza de, se vocês puderem, por favor, somente colocar em que lugar vocês estão se conectando, talvez isso possa ajudar no processo de debate. Também uma informação importante: esse conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado na íntegra logo após a finalização da conversa nos canais proprietários da CBMM no YouTube e também no IGTV do Instagram. O link também vai ser enviado para os parceiros, assim como as pessoas que se registraram, ou seja, a ideia é que não só quem está aqui participando, mas outras pessoas que não puderam aqui estar com a gente nesse momento, que tenham acesso a essa conversa tão rica. E Raquel, eu vou começar por você. Você sempre conseguiu, como eu posso dizer, enxergar sempre um passo à frente, né, e criou o que se tornou a principal mostra de cinema do país. Ao mesmo tempo que a Universo coproduz, lança filmes em formato digital, nesse momento, inclusive, vocês criaram também o Cinema na Praça durante a mostra, que eu tive a oportunidade de presenciar esse momento mágico, que é uma ação que conecta o público, diretores, artistas ao patrimônio arquitetônico e cultural de Tiradentes. Uma experiência que eu desejo a todos, assim que a questão sanitária nos permitir. Desde fevereiro, nós estamos vendo situações ou projeções de cinema feitas em prédios, paredes, isso no mundo, e até mesmo aqui no Brasil estamos vendo o renascer de drive-ins, por exemplo, até em Brasília, e até, eu diria, em cidades do cinturão agrícola dos Estados Unidos da mesma forma. Em certos momentos eu me sinto naquele filme do Robert Zemeckis, do De Volta para o Futuro. Talvez esse caso aqui pode ser o De Volta para o Passado. E a minha pergunta para você é bem simples: o que é que está acontecendo? Então, o setor foi impactado, né, não resta a menor dúvida, a cultura, o setor de eventos foi o primeiro a ser atingido, o último que talvez volte a funcionar dentro da normalidade presencial, mas a gente é muito criativo, né, então a gente está vendo já uma movimentação, né, uma produção de conteúdo, difusão de conteúdo, pensando aí alternativas de sobrevivência, né, e você citou várias ações, a gente também tem esse Cine Drive-In, que é um projeto até antigo que está tomando um fôlego novo dentro desse cenário que o encontro de pessoas não vai ser possível neste momento. E eu acho que a gente está também mostrando, acho que é importante também a gente registrar aqui, já que a gente está falando de um debate cultural, que a gente faz parte de uma indústria, né? A indústria do entretenimento, a indústria que mais cresce
no mundo, né, que representa 5 milhões de empregos, representa 2,6% do PIB brasileiro. Então, a importância da cultura e a possibilidade da gente se reinventar, se organizar, né, se reposicionar. Eu acho que a gente está nesse momento, né, tirando alguns projetos da gaveta, revisitando outros, né, tentando imaginar como que a cultura, que é tão essencial quanto a educação e a saúde, tem que se fazer presente, né? E nós nunca nos vimos consumindo tanta cultura diariamente, né? A cultura passou a ser a nossa companheira diária, né? O cinema já tem as suas plataformas de streaming, a gente tem canais de arte, divulgando aí espetáculos de dança, show, música, projeções na parede, né? Lives, enfim, todo um processo de reorganização e difusão desse conteúdo. Então, mais do que nunca, eu acho que a cultura toma sua forma, mostra a sua essência, né, mostra a sua capacidade de aproximar povos e continentes, né, cria esse laço dentro dessa diversidade toda que a gente está vivendo. Muito obrigado, Raquel. E aproveito aqui para agradecer aqui o Pedro Diniz, que é o realizador do Festival de Cinema de São Lourenço, Minas Gerais, que está parabenizando pela iniciativa e essa conversa. Um grande abraço aqui para o Pedro. Maestro, eu vou fazer a próxima para você e também informar que a Zilka aqui também está mandando um abraço aqui para nós, que você conhece tão bem. A minha pergunta, maestro, ela vai numa linha onde, mais recentemente, eu diria, a gente pôde observar alguns movimentos, como, por exemplo, da Filarmônica de Berlim, alcançando, eu diria, níveis inimagináveis, né, de alcance de pessoas ao redor do mundo através de disponibilização de conteúdo em redes sociais. Aqui no Brasil nós temos o caso da OSESP, da Orquestra Ouro Preto e, obviamente, a própria Filarmônica de Minas Gerais, também fazendo disponibilização de conteúdo de alta qualidade, aumentando alcance. E no caso de vocês, eu diria que a Covid não foi capaz de inviabilizar uma tradicional apresentação, que é o do Dia das Mães. Nesse contexto, o mundo digital é um aliado, ele consegue substituir a experiência do ouvido presencial? Essa é a minha pergunta e minha inquietação. Eu diria que não seria um aliado, é um instrumento, logicamente, de propagação, de divulgação da arte que a gente produz, que é a arte musical, né? Agora, eu não acho que ele substitua de forma nenhuma a experiência, né? A questão principalmente com o fenômeno acústico, né? Ela não se presta para coisas que são, por exemplo, virtuais, de uma maneira que possa realmente expressar toda a força que essa arte tem, né? Então, ao mesmo tempo que acho que é importante que, através desses meios virtuais de hoje em dia, as pessoas tenham mais contato com um universo, né, de repertório. Você mencionou, por exemplo, a Filarmônica de Berlim, que já faz isso há décadas, né? E outras orquestras que estão penetrando nesse sentido. É mais um instrumento de divulgação daquilo que a gente faz no dia a dia nas salas de concerto. A Filarmônica, inclusive, já estava, antes da própria pandemia chegar aqui aos nossos arredores, investindo pesadamente num programa de Filarmônica digital. Nós estávamos no processo de montar toda uma infraestrutura para transmissão de concertos ao vivo, transmissão de eventos para escolas públicas, né? Então, isso só veio a acelerar um pouquinho mais esse processo, mas eu acredito que nada substitui a experiência ao vivo, né? É muito mais gostoso estar em Paris do que ver um tour virtual de Paris. É muito mais gostoso ir lá no Inhotim, por exemplo, lá com o Antônio, experimentar aquela beleza toda do paisagismo do Inhotim, as obras de arte, que elas em si só já convidam, né, a pessoa a participar, adentrar e interagir com a obra de arte, assim como também não existe nada mais profundo e emocionante do que estar num concerto na Sala Minas Gerais. Então, é um momento que está vivendo, mas eu acho espero que não seja uma substituição completa daquilo que a gente faz. É apenas mais um instrumento de ação para a divulgação da cultura de hoje em dia. Muito obrigado. Nesse inteirinho, a gente teve o prazer de conseguir conectar a Patrícia, ela está conosco já na sala, então gostaria de apresentá-la oficialmente. A Patrícia, que é apresentadora do programa Ensaio Geral da Rede Minas, e eu também acho que posso dizer que é uma das principais referências na imprensa especializada do Brasil. Então, bom dia, Patrícia, e muito feliz de você estar aqui com a gente.
Bom dia, Juliano. Bom dia, Grace, Mequete, Raquel. Desculpa aí o atraso, eu tive problemas para conseguir entrar na sala, mas deu tudo certo, já estou aqui com vocês, ouvindo aí esses mestres tão bacanas aí falando sobre arte e cultura. Muito obrigado. Dando continuidade aqui um pouco ao diálogo, eu vou agora provocar um pouquinho o Grace, um pouco nesse bloco que mexe com tecnologia, novas formas com as formas tradicionais. O Grace, recentemente o Google, ele, através do Arts and Culture, ele vem fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de aproximar virtualmente acervos a toda a população mundial. Eu diria que pessoas por razões de mobilidade, econômicas, ou seja lá quais forem, que vivem, por exemplo, no deserto da Namíbia, nos rincões do Brasil. A gente tem exemplos nesse público que está nos acompanhando de quase 3 mil pessoas talvez que não tivessem a oportunidade de estar junto conosco, onde a tecnologia é um aliado. E esse projeto do Google, ele dá acesso, vamos dizer assim, a acervo cultural mundial a todos os cantos. Ontem foi um dia muito importante, que foi o Dia Internacional dos Museus, né? E o Google, dentro dessa plataforma, ele deu acesso a mais de 80 museus e galerias em todos os continentes. E a minha provocação um pouco é o seguinte: como é que o IoT pode se encaixar nesse contexto? Você acha que esse acesso através da inclusão digital pode, inclusive, despertar o maior desejo por visitações em loco, superado a crise de saúde, ou talvez não seja tão óbvio assim? Qual que é a sua opinião e qual que é a sua experiência em relação a esse aspecto? Bem, nesse aspecto eu acompanho um pouco o raciocínio do maestro Fábio Mequete. Eu acho que a experiência presencial, né, o contato, a interação com o processo artístico, principalmente no caso do Inhotim, onde você interage com obras de arte que a maioria delas foi colocada ali naquele espaço também para essa interação, né? Nada substitui isso. Eu enxergo, o Inhotim, inclusive, está na plataforma do Google Arts também, e, de fato, ontem, o Dia Internacional dos Museus, foi um dia muito importante, que a gente interagiu muito com isso tudo, né? Mas eu enxergo mais como um estímulo para que as pessoas possam ter a experiência, o contato direto com a obra, né? Nada substitui essa experiência do contato direto com a obra de arte, que é feita para interagir com o público, né? E eu acho que essa é a questão fundamental aí. Eu enxergo essas iniciativas, e até o Google Arts, assim como várias outras, né, como ferramentas importantes para estimular a presença das pessoas. Não é muito raro, quer dizer, a gente ter opiniões diversas dessas no contexto do Inhotim, né? O que a gente vê quase unanimidade dos nossos visitantes é aquela expressão de que superou as minhas expectativas. Ou seja, todo o contato que tiveram com aquela visita anterior, né, através de vídeos, de fotografia, nada disso foi suficiente para suprir esse impacto de estar ali dentro, né? É muito comum esse comentário no Inhotim. E eu tenho essa experiência também em outras linguagens artísticas, né? Eu comentava outro dia com o maestro Fábio Mequete que vi um concerto regido por ele do Carmina Burana, há uns anos atrás, e que ouvia sempre essa obra, para mim foi uma experiência totalmente inédita. Eu descobri coisas na obra que só ouvindo, sem estar ali naquele contato direto, eu não conseguia perceber, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar aí, a expectativa de ter as pessoas de volta do nosso lado. Nada vai substituir isso. Muito boa. Graça, complementando um pouco esse raciocínio, o que você acha que pode acontecer, assim, terminada, vamos dizer assim, as limitações de distanciamento, a Ásia num estágio um pouco mais avançado, de volta a um novo normal, vamos colocar dessa forma, a Europa começando em alguns países, você acha que vai ter um apelo de correr para dentro de museus, teatros, cinemas, ou talvez a resposta não seja tão óbvia assim? Eu sinto, né, tudo nesse momento que a gente vive é intuição, né? Nós não temos certeza de nada. Mas, de qualquer forma, a minha sensação é de que as pessoas têm muito desejo de que isso aconteça. Mas as experiências que a gente tem visto acontecer agora, eu tenho muita ligação com Portugal, onde eu já trabalhei, e tenho acompanhado agora que Portugal já está no movimento de saída do confinamento, né? E eu achei interessante foi perceber que naquele primeiro momento agora,
pouca gente saiu. 91% das pessoas ficaram em casa. Porque existe um momento de recuperação, digamos assim, de coragem. Esse é um detalhe importante. No Inhotim, nós já estamos vivendo a nossa terceira quarentena. Em 2018, nós passamos pela febre amarela, que foi pesado aqui na nossa região. Tinha que exigir cartão de vacinação para os nossos visitantes. Isso diminuiu muito a nossa visitação. O ano passado, 2019, tivemos a tragédia aqui de Córrego do Feijão, né, da barragem que rompeu. E essa é a nossa terceira quarentena. Então, todas essas experiências trouxeram para a gente que, além do evento em si, existe um medo, existe um processo que leva as pessoas a terem ainda coragem de sair. Esse exemplo que eu citei de Portugal, eu acho que ele se reproduz em vários caminhos. Alguns museus na Europa já estão começando a abrir, né, com outros formatos, outros protocolos, mas também a gente tem que ver aí como se comporta o público, né? Como as pessoas vão estar diante disso. E esse elemento aí do medo, da forma como isso vai voltar, é um detalhe que a gente tem que trabalhar melhor. É muito importante pensar nisso. Muito obrigado. Eu queria complementar. Eu acho que a gente está pensando assim no pós-crise, mas a gente está vivendo dentro da crise, né, uma mudança muito grande, né? Eu acho que, por um outro lado, a gente está no momento da adaptação, da adaptabilidade, muita gente se perguntando, minha empresa vai sobreviver, meu projeto, o que eu faço com isso? A gente está no momento de incertezas, né, de hipóteses, mas é uma doença que vai ser avaliada em cada país, em cada região, enfim. Mas eu acho que, por um outro lado, a gente pensando nesse momento atual, o que a gente está enfrentando, a gente está tendo uma oportunidade de crescimento, de expansão. Né? Dentro desse processo de reinvenção da cultura, da arte, a gente está se vendo obrigado a digitalizar, né? A colocar nossos produtos, nossos projetos na internet. E eu acho que a gente vai passar, a partir de então, né, conviver com esses dois cenários, o presencial, o físico e o virtual. Eu acho que a gente não tem como mais deixar essa expansão, deixar de acontecer essa expansão, né? A gente está vivendo uma expansão da nossa atuação. Então, acho que é o momento também da gente dialogar com esses dois públicos, o que vai ficar em casa, né? O que vai ainda não ter coragem de sair, né? E também com a possibilidade da gente voltar presencialmente sem descartar o virtual, né? Sem descartar essa oportunidade dessa adaptação que a gente está tendo que se movimentar, né? Então, acho que é um momento da cultura ganhar escala, né? Ganhar engajamento, ganhar alcance. Esse mundo virtual e o físico, ele já estava acontecendo, né? A quarentena veio acelerar esse processo, né? Mas eu acho que a gente vai conviver com esses dois mundos com experiências diferentes. Acho que é bom deixar isso claro. São linguagens diferentes, né? São maneiras de se expressar diferentes, são experiências diferentes, mas elas são complementares. Em algum momento, elas se juntam. Perfeito. Mandar um abraço aqui para Camila, produtora cultural da Proa, primeira empresa de economia criativa embarcada no Porto Digital, Recife presente. Eu acho que está faltando só o Centro-Oeste. A gente tem manifestação de Rondônia, temos manifestação agora de Recife, Caxias do Sul, Minas Gerais, todos os estados do Brasil aqui representados, o que para nós é um grande prazer. Para colocar a Patrícia agora na conversa, que só provocação para ela ainda não fiz, Patrícia, na véspera da última Páscoa, ainda dentro desse território um pouco de conexão de novas formas, o Andrea Bocelli fez um espetáculo na Catedral de Milão, que eu diria que faz parte da identidade arquitetônica da Lombardia, talvez a mais expressiva, que foi a região, obviamente, mais afetada pela crise de saúde, né? E que dentro dela tem, obviamente, um vasto acervo de artes plásticas em diversas formas manifestadas. E talvez um ponto que passou desapercebido, mas que é muito relevante, é que quase metade de toda a população italiana, cerca de 30 milhões de pessoas de diferentes gerações, vamos considerar que o Andrea Bocelli não é um pop em todas as gerações e classes, é muito específico, embora muito famoso internacionalmente, acompanharam, então metade da população acompanhou isso simultaneamente através do streaming, redes sociais, e obviamente também através da transmissão da TV estatal, que é a RAI. Me dá a sensação que as pessoas identificaram nesse formato uma forma de reconexão com a arte, símbolos, talvez uma forma mais ampla através da música, não foi
especificamente um evento onde foi transmitido música. Aqui no Brasil, nós temos agora o fenômeno das lives musicais, atraindo milhões de pessoas, diretamente, diria, através das redes sociais, o que isso eu diria que é um pouco mais diferente do que outras formas mais recentes. Obviamente, ainda não necessariamente conectando com outros elementos da expressão artística. Dentro desse contexto, desse cenário, você acha que é possível o papel da imprensa ter uma nova posição, ou seja, a oportunidade de se criarem ações inovadoras pela imprensa ou com a imprensa tradicional ou em novos formatos, que tragam audiência, como no caso que ocorreu lá com o Bocelli, ao juntarmos diferentes expressões artísticas? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho muito bacana essa questão da tecnologia, hoje em dia, está unindo as famílias, né? Como você bem disse aí no caso do Bocelli, é um momento ali em que várias gerações, várias idades se reúnem para assistir, às vezes, um artista que não agradasse antes a todas as gerações, né? E é um momento totalmente novo, desde para os jovens quanto para as gerações mais antigas estarem desfrutando, usufruindo aí dessa arte pela tecnologia. Com as lives eu tenho percebido também esse mesmo fenômeno, né? Esses dias mesmo o Lô Borges fez a sua primeira live em quase 50 anos de carreira. Olha que bacana, né? Esse momento está propiciando esse tipo de experiência aí para quem ainda não tinha nunca feito, nunca se arriscado aí numa live. Então, eu acho que a imprensa está tentando, na medida do possível, acompanhar, até porque a gente sai um pouco fora da agenda cultural presencial, né? A gente acompanhando aí os veículos de cultura, seja impresso, seja na televisão, seja na internet. As lives estão constantemente aí na agenda do dia, porque é o que a gente tem aí para divulgar e para usufruir em termos de cultura. E, sem dúvida, como a Raquel bem disse aí no caso não só do cinema, mas de outras artes, é uma plataforma que eu acredito que veio para ficar também. Assim, não é porque, passada a pandemia, as apresentações presenciais voltem a acontecer, que as lives vão ser abandonadas. Acho que é uma forma aí de unir famílias, de unir diferentes gerações, de unir geografias também, pessoas de diferentes lugares, diferentes países, e que tem tudo para ficar, até porque as gerações mais antigas, que não estavam acostumadas com esse formato, seja dos artistas ou dos espectadores, estão se unindo aí por meio dessa nova tecnologia. Eu acho muito interessante, mas também acho que não substitui o presencial. Live demais cansa, né? Acho que as pessoas estão ficando um pouco cansadas também. Muito, muito bom. E como eu falei no começo da conversa, para os que eventualmente se juntaram nos últimos minutos, é possível fazer perguntas e interagir conosco aqui no lado lateral da tela de vocês. E aqui temos algumas manifestações. A Viviane do Inhotim está aqui com a gente. Tem o Rogério Zag, da Academia da USESP, mandando um abraço para o maestro. Diomar, que o maestro também conhece tão bem, está aqui com a gente também. Humberto Moraes de Vassouras, Vale do Café, Rio de Janeiro. Carlos Eduardo de Porto Velho. Plácido Mendes de Vitória da Conquista na Bahia, ou seja, é uma amplitude grande aqui do alcance que a gente está conseguindo. Um grande abraço para todos aqui que estão nos acompanhando. Rodando uma próxima pergunta, é para todos, mas talvez podemos começar pela Raquel, mas sintam-se livres de puxar a conversa. Nos últimos dias, eu acompanhei a conversa do Leônidas, que é o novo secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, junto com o Afonso Borges, que é também um colega nosso, o Afonso do Sempre um Papo, do FLI Araxá, do FLI Agora em Casa, com o apoio da CBMM, uma pessoa que é uma referência no mundo da literatura. E dentro de uma das falas, ou do momento da discussão, algo me chamou bastante atenção, me fez refletir. Se discutia sobre
a relevância do setor cultural e turístico de Minas Gerais, isso pode ser representado em outros estados, a importância dele dentro da geração econômica, que é um ponto que a Raquel começou a tocar. Porque muitas vezes, talvez, ele é visto de uma forma limitada. Então, esse papel dentro da geração do valor econômico para a sociedade, para o país, é um ponto que me chamou bastante atenção. E aí, pegando esses exemplos lá de fora, das conexões, como no caso do Bocelli, que junta música, junta arquitetura, junta artes plásticas dentro de um conceito e da visibilidade, eu diria que muito do território da vasta riqueza cultural do Brasil, talvez muitos brasileiros nem desconheçam, talvez por acesso à informação. E minha pergunta um pouco para a Raquel, porque ela é pioneira, né? Ela construiu a maior mostra de cinema do Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecer o terreno que ela fez com uma lona de circo, debaixo de chuva, partindo do nada, onde talvez, se alguém perguntasse se ia ser viável lá atrás, talvez iam chamar ela um pouco de maluca, lunática, sonhadora demais. Esse talvez poderia ser o cenário. E passado aí um período, eu diria até curto, ela conseguiu, através dessa conexão da arte com o patrimônio artístico de uma maneira mais expandida, vamos dizer assim, transformar a economia de Tiradentes, que todo brasileiro deveria conhecer. Então, gostaria de puxar um pouquinho a conversa agora, saindo um pouco da tecnologia e aprofundar um pouco mais nessa questão do papel econômico que a arte e cultura tem, e até de educação integral, que eu diria que a gente pode explorar mais à frente. Então, eu gostaria de começar essa pergunta, essa conversa com a Raquel. Então, eu acho que é uma pergunta super pertinente. Eu acho que faltou muito a nós, né, da classe cultural, nos posicionarmos em relação a essa indústria que a gente pertence, né? A gente está falando aqui também do campo de vista como empresário da cultura, né? Um setor que gera emprego, que gera renda. E dando o exemplo aí da Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente começa em 1998, né? Já fizemos 23 edições agora em 2020, e a gente vai para uma cidade de 5 mil habitantes, né, que não existia praticamente no mapa, assim, ela não fazia parte da rota, do roteiro turístico. Eu sou de São João del Rei, então uma cidade muito familiar, que eu ia lá na infância comer frango a molho pardo. Então é uma cidade que ela sempre esteve presente assim, na minha história, né, na minha convivência, e eu sempre fiquei encantada com o cenário que ela fazia, né, que ela representa, já é um cenário cinematográfico. E quando a gente resolve fazer um festival de cinema, e ele nasce para ser o grande aliado do cinema brasileiro, certamente a gente ouviu que a gente estava ficando doido. Tiradentes, onde que é Tiradentes? Onde fica Tiradentes, né? Como é que você vai conseguir fazer um evento de cinema brasileiro se a gente não tem nem produção nova, recente, porque estava começando, né? Foi uma mesma época que as fontes de financiamento através da lei de incentivo estavam iniciando a retomada, né? A famosa retomada do cinema brasileiro, não que ele tenha deixado de ser produzido, mas a gente estava vendo uma nova cena de produção surgindo. E o evento ele passa a ser representativo nesse diálogo da cultura e do turismo, porque quando a gente leva para Tiradentes um festival de cinema, né, no estado de Minas Gerais, em que não tinha uma tradição de produção, mas sim uma tradição da crítica cinematográfica, numa cidade que praticamente tinham 700 leitos, né, comparando com os números atuais, tem mais de 5 mil leitos. O evento ele torna uma iniciativa importante, né? Ele foi responsável por descobrir essa vocação turística da cidade. Desde a primeira edição, a gente envolve todos os agentes da cidade, né? São praticamente famílias, duas famílias, né, que estão à frente lá, vamos dizer assim, da questão política. E a gente começa a fazer todo um trabalho empresarial também, né, de mostrar que era importante o investimento na cidade, né, que era importante atrair uma rede hoteleira, gastronômica, para que esses eventos que são anuais, né, que vão crescer a cada ano, possam ter condição, a cidade possa oferecer essa condição, e ao mesmo tempo a gente acompanhando e sendo testemunho dessa produção do cinema brasileiro, tanto de linguagem, de estética, como de novos talentos que foram surgindo. Então, se a gente olhar pelo retrovisor há 23 anos atrás e ver Tiradentes hoje, realmente virou um grande case. Hoje tem grandes eventos, é uma cidade que vive de eventos, inclusive está sofrendo muito com esse isolamento social, porque a cidade praticamente fechou. A cidade de Ouro Preto também é uma outra cidade que a gente atua com a Mostra de Cinema de Ouro Preto.
é uma cidade também que a gente trouxe um diálogo do cinema com a educação e com a preservação, porque cinema é patrimônio, né? Eu falo, inclusive, que tudo na nossa vida é audiovisual, né? A gente está produzindo conteúdo o tempo inteiro. Então, realmente, do ponto de vista econômico, da indústria, não resta a menor dúvida que, ao investir num evento cultural, a gente está gerando emprego, está gerando renda. Dando um exemplo de Tiradentes, são mais de 250 empresas contratadas, empresas mineiras contratadas, né, são em torno de uma média de 2.000 a 2.500 empregos diretos e indiretos. Então, é uma favorabilidade de fomento, não só ao evento durante o período que ele ocorre, né, mas de estimular o investimento na cidade, né, na economia local, na região, enfim. Então, é uma abrangência muito grande que vai para além do empreendimento em si. Eu não sei se o Graça ou o Maestro querem contribuir, eu aproveitaria para trazer uma outra dimensão, que é da educação integral. Por exemplo, a Filarmônica tem um trabalho muito interessante, ao qual a gente apoia também, que é o Tinta Fresca, né? Então, esse trabalho de educação de base e de integração, vamos dizer assim, de elementos da arte na educação integral dos cidadãos brasileiros. Eu gostaria, talvez, que o Maestro pudesse trazer um pouco dessa visão do papel da arte e cultura, então, dentro da economia, ou, eventualmente, da formação integral como papel de uma entidade cidadã. Eu acho que, do ponto de vista só para complementar um pouquinho o que a Raquel falou, eu acho que, do ponto de vista da economia, realmente existe ainda uma certa, não diria um tabu, mas uma certa indisposição das pessoas acreditarem que a cultura é capaz de gerar tanta riqueza, de gerar tanto retorno ao investimento que nela é feito. Se a gente imaginar, por exemplo, que a Secretaria de Cultura do Estado tem menos de 0,2% do orçamento do Estado, e é capaz de gerar tudo isso que a gente gera, com todas as atividades, com todas as instituições que são capazes de enriquecer a vida cultural e aumentar cada vez mais o patrimônio cultural de Minas Gerais, a gente vê que isso daí é um investimento que devia ser até maior, né? Porque existem pesquisas no mundo inteiro onde se conclui que cada centavo colocado em arte, né, em cultura, reverte 3, 4, 5 vezes mais em termos da repercussão econômica que isso causa, né? Então, eu acho que, na verdade, nos últimos anos, principalmente através da iniciativa privada, está existindo cada vez mais uma conscientização de que é possível e é necessário investir, né, cada vez mais na cultura para que esses benefícios se reproduzam exponencialmente na sociedade, né? Do ponto de vista da educação, também, o papel cultura é educação. Cultura é justamente enriquecer a vida da pessoa, seja emocionalmente, seja psicologicamente, mas especialmente do ponto de vista da educação. Tem um papel muito importante na formação de uma plateia, basicamente, para o futuro, os amantes da música, mas também do ponto de vista de acreditar que música transforma as pessoas. E é através dela que a gente vai conseguir, na minha opinião, uma sociedade melhor, né? É por isso que nós temos, por exemplo, projetos como o Conselho para a Juventude, que introduz o universo da música sinfônica para jovens e famílias, né? Nós temos no nosso público, por exemplo, jovens até 80 anos, o Tinta Fresca, como você salientou, que é um projeto para estimular o fomento de criação artística, né? Nós temos jovens compositores escrevendo música sinfônica, que raramente têm a oportunidade de ter essas obras programadas regularmente nas orquestras, né? E a oportunidade de a gente não só identificar esses jovens talentos, mas depois incentivá-los a escrever alguma coisa para que seja depois apresentado na nossa temporada, né? E os conceitos didáticos, por exemplo, que a gente traz alunos da rede pública estadual para a Sala Minas Gerais e expõe esses jovens a uma linguagem que raramente eles têm acesso, né? Eu acho que hoje em dia, independente da classe econômica da sociedade em geral, não é comum uma criança estar exposta diretamente àquilo que a gente faz com uma orquestra. Assim como é comum ir ainda a museus, né? Quer dizer, são ainda eventos esporádicos na vida das pessoas. A gente tenta, diariamente, a gente tenta combater justamente essa resistência, porque a gente acredita fortemente que a cultura e a arte têm essa capacidade transformadora, né? Então, tanto do lado econômico, do lado educacional, do lado, logicamente, da própria
fruição artística, eu acho que a cultura tem um papel cada vez mais importante. E, de uma certa maneira, o momento que a gente vive hoje em dia, o momento de isolamento social, que é o oposto do que a gente faz, né, que é a aproximação social, ele vem servir justamente para relembrar as pessoas de que, nesses momentos de crise, é que as pessoas começam a entender e valorizar mais o nosso papel. Se não fosse a Netflix ou outras coisas hoje em dia, a gente estaria extremamente ansioso em casa com essa quarentena, né? Se não fosse a quarentena também, a gente também não teria acesso aos canais virtuais das orquestras, às visitas virtuais a museus, né? E é isso que as pessoas estão consumindo, porque não existe outra opção, nem futebol mais tem. Então de uma certa maneira, é uma valorização, é um reconhecimento da sociedade do papel da cultura nela, né? E como a gente pode contribuir com isso, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista direto, né, da linguagem com o consumidor, mas também daquilo que a gente pode trazer do ponto de vista de investimento econômico na cadeia produtiva também. Muito bem. Tem uma pergunta recorrente aqui no nosso painel de perguntas e respostas sobre se esse conteúdo vai ser disponibilizado em outros formatos. Então, eu reforço aqui o ponto para quem se juntou mais recentemente: todo o conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado na forma integral nos nossos canais logo após o término aqui do webinar. Então, podem ficar tranquilos que esse conteúdo vai ser possível, inclusive, de ser compartilhado. Nós, inclusive, vamos disponibilizar links para os eventuais interessados em compartilhar com os amigos. Tem mais algumas pessoas aqui de outros estados que se juntaram. Agora o Centro-Oeste chegou também. Tem gente de Goiás que se manifestou. Tem pessoas do Ceará, Roraima, Pará. Acho que a gente vai completar todos os estados aqui. Dando continuidade um pouco nessa conversa, gostaria de ouvir a opinião do Graça um pouco sobre esse tema do quão relevante é esse papel da arte e cultura, então, dentro do tema econômico e, obviamente, também da educação integral. Bem, eu também vou na mesma trilha da Raquel e do maestro Fábio Mecchetti. No caso específico aqui do Inhotim, a nossa experiência não só da transformação, né, provocada nessa região pela presença do Inhotim, que é uma instituição muito jovem. O Inhotim vai fazer agora 14 anos, então a gente está somos pré-adolescentes, mas o que já provocou a presença de uma instituição como essa, do ponto de vista econômico, é bastante significativo, né? Em todos os itens da economia, né? Não só com relação ao número de leitos disponíveis, com relação ao turismo, né? E em relação à empregabilidade, a gente tem dados aqui muito impressionantes, até na construção civil, né? Para se construir esses 23 pavilhões do Inhotim, teve um contingente enorme de mão de obra local também nisso. Nós hoje empregamos mais de 80% dos funcionários do Inhotim são dessa região também. Quer dizer, são números muito relevantes pegando nisso. Mas um aspecto muito importante também, e o maestro Fábio Mecchetti colocou isso muito bem, é dessa questão do educativo, vinculado também a essa relação com o social, né? Nós temos projetos educativos muito importantes dentro do Inhotim, em relação às escolas, né? Dentro dessa ideia de que o museu é o mundo, né? E que a educação artística também pode se dar ali dentro. Então, a gente tem milhares de jovens das escolas públicas interagindo nessa relação dos projetos educativos. Temos a nossa relação também com o aspecto regional, né? Com os quilombolas ali de Marinhos, Sapé, que estão dentro dessa região, que são incorporados também nesse fazer artístico dentro do Inhotim, né? E também a gente tem esse trabalho de ir somando esses aspectos sociais ao educativo, para que a gente possa ter questões mais relevantes de incorporar não só os jovens, como a população local, né? Nós temos uma escola de cordas no Inhotim, viu, maestro? Temos uma orquestra de câmara com jovens, 82 jovens alunos da nossa escola de cordas, estão nesse momento tendo aula através desse processo virtual, que só complementando o que eu tinha dito anteriormente, concordando com a Raquel, eu acho que esse processo que nós estamos vivendo hoje, obviamente, tem que ser somado e não vai substituir, como eu tinha falado, o presencial, mas a gente vai ter que contar com ele
nessa relação nossa viva de estarmos abertos estando fechados, né? E é isso que é o processo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente tem usado as redes sociais também com vários projetos relevantes do Inhotim, mas esse ponto fundamental da nossa relação nesse momento com os nossos projetos sociais, educativos e também a nossa importância econômica é muito importante ser colocado. E não podemos esquecer que fora do nosso ambiente, fora da nossa relação, tanto do Inhotim como do festival, como da Orquestra Filarmônica, nós temos também vários agentes e várias produções de outras linguagens, desde o circo até aquele monólogo no interior, até as manifestações da cultura popular, que também geram um movimento que vão além daquele que está ali visivelmente naquele momento, né? Quando você assiste um monólogo, você vê um ator em cena, mas atrás dele tem muita coisa, né? Quando você vê qualquer manifestação artística, ela provoca uma cadeia, né? Que a gente chama da cadeia produtiva, que é muito relevante, não dá para fechar os olhos para isso, né? E a nossa importância até dentro do PIB, né? Hoje a gente tem quase 4%, segundo alguns números que a gente tem conversado por aqui, do PIB, dizem respeito a essa relação com a atividade cultural, né? Muito bom. Tem mais algumas manifestações aqui na rede, tem a secretaria... só um segundo. São muitas perguntas entrando. Posso complementar enquanto Claro, você... fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu só queria destacar, dentro desse contexto aí, o papel importante das TVs públicas, né, culturais e educativas. Eu falo em nome da Rede Minas, né, uma emissora que é a TV Cultura aqui do estado de Minas Gerais, em que eu tenho muito orgulho de poder trabalhar, né, apesar de todas as adversidades, né, de todos os obstáculos, principalmente econômicos, que a gente vive lá no nosso dia a dia, mas tem um papel muito importante de levar arte, cultura e educação aí para todo o interior de Minas, não só para Belo Horizonte, né, além da interface que a gente faz com outros estados, de democratizar mesmo, não só a informação, mas a arte, mas a cultura, dar visibilidade a inúmeros artistas que sem as emissoras públicas não teriam tanto espaço quanto eles têm, né? Eles são realmente a nossa fonte maior de inspiração. Então, eu queria destacar esse papel importante, que eu acho que ainda é pouco valorizado, das TVs culturais e educativas, e destacar também que durante a quarentena a gente vive uma contradição. Se, por um lado, a cultura está sofrendo tanto os impactos aí dessa parada econômica, por outro lado, nunca se consumiu tanto entretenimento, né? Seja cinema, seja dança, seja artes plásticas aí, por vídeo, leitura, né? Literatura, os canais de streaming aí com séries. As pessoas só falam isso, assim, é o que está dando aí algum alento para muita gente, né? Que está ficando em casa. Esse momento aí em que a arte realmente salva, né? Nos dá esquenta nosso coração, nos dá um alento, nos dá força para continuar, porque ninguém aguenta também ficar vendo só notícia em relação à Covid, à pandemia, né? A gente precisa desses respiros aí artísticos e culturais. Então, é importante a gente destacar essa contradição. Se, por um lado, muitos agentes aí da cultura estão sem ter como sobreviver nesse momento aí em que a arte, as apresentações estão paradas, né? Porque vários segmentos da cultura dependem de aglomerações para viver, né? Para realmente serem colocados em prática. São muitas áreas aí da economia impactadas por essas atividades. E, por outro lado, as pessoas nunca consumiram tanta arte, tanto entretenimento como agora. Então, é importante destacar isso. E como os meus colegas aqui bem disseram, quem sabe, depois disso, a gente consiga um pouco mais de reconhecimento, né? Para esse segmento cultural ainda tão pouco valorizado no nosso país. Eu só complementando, que eu acho que é um ponto fundamental esse, a gente parar um pouco dentro desse isolamento, né, nas nossas reflexões, e ver exatamente isso, né, que a cultura,
mais uma vez, né, ela se faz presente, ela é palco de grandes transformações, decisivas transformações, né, ela representa essa pluralidade, a diversidade, que é exatamente isso que assegura o desenvolvimento social, humano e econômico. Então, assim, eu começando, né, até o ano, não imaginava que a gente fosse viver esse cenário, mas já na mensagem da Mostra de Cinema Tiradentes, o recado que a gente estava dando era esse, né? Você já imaginou a vida sem cultura? Como é que seria um casamento sem música, uma história sem registro, né? Uma escola sem livros? Então, eu acho que mais do que nunca, a gente, enquanto cidadão, a gente tem que abraçar a cultura, não dá para desprezar ela. Nós precisamos de políticas públicas, já está mais do que comprovado que ela faz parte de uma indústria poderosa, né, de inserção no mercado global, que é uma indústria que gera empregos, desenvolvimento, renda. Então, por que não ser grandes aliados da cultura, né? Não só a gente que faz, mas a gente já está vivendo esse novo normal, né? Eu costumo dizer que o novo normal não está por vir, ele já está acontecendo, nós já estamos produzindo, consumindo e presenciando a cultura. E ai da gente, né, se não fosse ela nesse momento em que a gente está quietinho em casa, né? Então, eu acho que é um momento só para coroar assim, essa fala que eu acho que é muito importante reforçar essa importância que a cultura tem na nossa vida como brasileiro, como cidadão, a cultura presente no mundo, a cultura como indústria, como entretenimento. A gente já está vivendo um entretenimento remoto, né? E isso não tem volta, isso só vai expandir cada vez mais. A gente está descobrindo essas ferramentas, já são plataformas que já estão prontas a nosso serviço, né? Muita gente está nos procurando, perguntando o que a gente vai fazer, como é que a gente está se organizando, vários grupos se organizando. Então, eu acho que é um momento, mais do que nunca, de colocar a cultura, né, sobre esse holofote, da importância que ela tem nesse conjunto de manifestações sociais, artísticas, linguísticas, comportamentais de um povo, de uma nação. Eu acho que, complementando também, Juliano, se me permite... Claro, fica à vontade. Eu acho que também pensar a cultura além do entretenimento é fundamental, porque nós temos várias questões aí implicadas, inclusive na nossa conexão, né? Eu gostei muito quando a Patrícia colocou a questão da comunicação, né? É importante pensar isso. As TVs independentes, as rádios comunitárias, como é que a gente pode estar trabalhando isso de uma maneira mais conjunta mesmo com as ações culturais, porque isso é que vai salvar a nossa relação viva de estar presente na interação com essas coisas, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, muito bem colocado, e acho que a gente tem que caminhar em conjunto nessas ações, né? Além de ser um grande canal de difusão de conteúdo, né? Então, assim, isso. A gente tem uma TV educativa que está aí, representativa de Minas Gerais, que é um grande canal para a gente utilizar, uma grande plataforma para a gente colocar a nossa cultura lá. Exatamente. Acho que a comunicação, cultura e comunicação, já discutimos muito sobre esse tema, né? Claro que o óbvio é pensar a cultura com a educação, mas eu acho que a comunicação, todos os outros aspectos hoje que a gente vê permeando o nosso dia a dia, tem alguma relação cultural, né? Em algum momento a gente tem uma interação com tudo isso, com a saúde, né? Com dizer assim, a boa saúde mental das pessoas, inclusive, para dizer o mínimo, para dizer o básico, né? Mas também com a segurança, com todos os itens que fazem parte desse complexo que é o viver hoje, né? O cultural, não só naquele aspecto do entretenimento, como eu estava dizendo, mas também da cultura mesmo, da maneira de viver de um povo, né? Todos esses itens fazem parte. Se eu puder trazer uma pitadinha, vamos dizer assim, representando a iniciativa privada nesse raciocínio, nessa conversa entre vocês, que ela está muito gostosa. Alguns dias atrás, o Wall Street Journal ele publicou uma matéria que eu julgo muito interessante, que mostra o redirecionamento do investimento publicitário das grandes marcas no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, mas o paralelo no Brasil ele pode servir, dos famosos tradicionais meios de breaks entre a grade de programação, redirecionando para projetos que têm um cunho, como eu posso dizer, que conecte temas mais relevantes nesse momento, obviamente com apoio à crise, onde a gente está enfrentando o ponto de vista de saúde, mas conectando arte, conectando outras formas, né? A gente citou casos aqui de lives, né? E aí acho que
provocando nesse sentido, obviamente a Patrícia representa uma emissora que, por vocação, tem a cultura e tem a educação como ferramenta e como modo de ser. Mas ao ler essa matéria do Wall Street, me deu a sensação de que muitos veículos talvez estão perdendo uma oportunidade de ocupar um espaço que está emergindo, porque as pessoas estão indo atrás de outras formas e outras manifestações de forma independente, e muitas vezes até de forma organizada. A gente vê muitas transmissões, eu diria até amadoras, que não conectam todos os elementos, pegando a nossa discussão aqui, elementos artísticos. Eu consigo imaginar o que é uma produção artística num cenário, por exemplo, como Ouro Preto, como foi o exemplo lá de Tiradentes, e os veículos ocupando esse espaço e dando uma conotação de facilitador da integração. Qual que é um pouco a opinião de vocês, só para fechar esse raciocínio final? No caso, a Patrícia, talvez como a representante oficial da imprensa. Eu acho que é fundamental, né, a gente realmente ter esse espaço aí na casa das pessoas para poder dar voz aos artistas, aos agentes de cultura aí, que tem um papel fundamental, né, como eu já disse, aqui em todas as áreas da nossa vida. E o que eu acho mais importante é que esse período está nos ensinando, talvez não só a importância da arte e da cultura, né, para alimentar realmente a nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança, mas o uso dessas novas tecnologias, né, tão democráticas, em que pequenas televisões, pequenas rádios, né, às vezes uma pessoa em casa consegue ser um agente de cultura importante, né, de produzir algum conteúdo aí que possa somar nesse momento, a abertura realmente para essas novas tecnologias. A gente vê grandes emissoras, hoje em dia, com programações aí, como a que a gente está fazendo aqui, né, de depoimentos por streaming, muita gente usando câmera de celular, né, o que antes era uma exceção, agora está virando regra. E tudo bem a imagem não ser 100%, e o áudio também não. Nesse momento, o conteúdo chega na frente, muitas vezes, até da qualidade técnica, né? E isso democratiza muito, assim, porque abre espaço realmente aí para todo mundo que tem o que dizer, que tem o que falar, poder realmente mostrar a sua cara, né? E as TVs, eu acho que tem um papel fundamental em relação a isso, as TVs públicas, culturais e educativas, principalmente, estarem fazendo aí esse movimento, e a imprensa, né, como um todo, também, sem querer puxar sardinha para o meu lado, mas também da responsabilidade da informação, da responsabilidade de, nesse momento, levar o que as pessoas precisam ouvir, não só em termos de jornalismo, mas em termos aí de cultura, de realmente algo que possa contribuir para a formação do cidadão nesse momento. Tem uma pergunta aqui do Diomar, que parcialmente o Graça respondeu, que eu gostaria de colocar. Não é importante fazer alguma distinção entre cultura e entretenimento? É uma pergunta aberta, imagino que para quem quiser pegá-la aqui, que foi uma pergunta colocada sem endereçamento. Qual que é a visão de vocês entre a separação? O Graça abordou de maneira parcial, mas vocês concordam com essa colocação? Eu acho que entretenimento ainda é visto como uma coisa menor, né, por algumas pessoas, mas talvez isso esteja mudando também, porque por que a cultura não pode nos divertir, né? Por que a cultura não pode ser prazerosa? E por que o entretenimento não pode ter aprofundamento, né, como o cinema, como o teatro, como as artes? Ao meu ver, essas barreiras aí estão ficando cada vez mais dissolvidas, felizmente, né? Desde que a gente faça uma cultura e um entretenimento aí com responsabilidade, que tenham realmente algo a dizer. O Maestro ia falar também? Não, eu acho que... Pode ficar à vontade. Porque elas se sobrepõem, né? Cultura e entretenimento. Eu tento, geralmente, as coisas que eu faço,
criar uma certa distinção, sim, entre cultura e entretenimento. Não necessariamente que uma é melhor do que a outra, uma é pior que a outra, e a cultura tem que ser chata, o entretenimento tem que ser divertido, não é nesse aspecto. Mas eu acho que existe um aspecto que do entretenimento, na minha opinião, em geral, mesmo de qualidade, a função dele é entreter, é divertir, é criar uma forma até de um escapismo, vamos dizer assim, para as pessoas, para elas relaxarem, para elas deixarem de pensar. E a cultura convida a pessoa a pensar, convida a pessoa a refletir. Essa é mais ou menos a distinção. Não que, por exemplo, uma coisa extremamente popular não possa ter essa função também. Mas eu acho que existe uma certa tendência em considerar que, por causa que entretenimento é efêmero, não é essencial, do ponto de vista, vamos dizer, da vida e vida das pessoas, que ele deve ser tratado de uma forma menor e a cultura de uma forma mais elitista, vamos dizer assim, né? Eu acho que, na verdade, a cultura tem um papel de, como a própria palavra faz, de trazer algo a mais do que a pessoa tem. Então, você tirar frutas silvestres, por exemplo, do campo, é uma coisa. A agricultura é outra. É você cultivar, é você realmente aplicar técnicas, é você desenvolver coisas para que esse processo todo tenha um outro caráter, tenha um caráter um pouquinho mais de crescimento individual e crescimento da sociedade em geral. E nesse aspecto é que eu fico um pouquinho sempre a relação, por exemplo, da cultura, daquilo que, por exemplo, necessita ser incentivado e não incentivado, aquilo que requer amparo e aquilo que não requer amparo. Então, por exemplo, o fato de a cultura em geral, orquestras, que é o ramo que eu mais conheço, né? Não existe orquestra no mundo que é autossuficiente. Não existe orquestra no mundo. Por quê? Porque o nosso produto é aquele que realmente, devido à própria natureza dele e ao custo que ele impõe a si próprio, né? E a necessidade de manter isso de uma forma acessível ao público em geral, é possível você conseguir manter isso de uma forma independente, a não ser que você tenha patrocinadores, que você tenha uma relação com o Estado, né? Isso é que vai propiciar que isso aconteça. Museus é da mesma forma. Eu acho que existem muito poucos museus no mundo que são autossuficientes. Eu não conheço. Não existe. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que a gente tem que diferenciar. Agora, existe muito entretenimento que é autossuficiente. Não só autossuficiente, como lucrativo. Né? E nesse ponto... Inclusive, a indústria do entretenimento, hoje em dia, tem muito mais dinheiro que a indústria da cultura, né, maestro? A indústria que mais cresce no mundo é do entretenimento, não tem dúvida. Mas a cultura está dentro dela, né? Assim, de uma certa forma. Sim. Ela está dentro da cultura. Caiba nós, né? Que produzimos cultura de alguma forma. Distinção para quem estiver recebendo, receba aí, seja como for, seja como cultura, seja entretenimento, mas que chegue de uma forma agradável, né? Eu queria... o maestro terminou? Queria fazer um comentário. É que finalmente a gente começou esse assunto, na verdade, eu trouxe um pouquinho mais de contraponto a todos nós aqui. Verdade. Na verdade, essa discussão, inclusive, é antiga, né? Dessa questão da relação da arte e da cultura. Eu cheguei a escrever, há alguns anos atrás, um artigo que se intitulava Arte também é Cultura, porque a discussão naquele momento era meio que separando, né, esses itens, né? E aí entram vários aspectos, até no sentido do entretenimento, que claro que a cultura é bem abrangente e a arte também, né? Quando a gente fala do entretenimento, muitas vezes o entretenimento passa a ideia da obra agradável. A gente tem que dizer que muitas vezes uma obra de arte é desagradável. É desagradável num primeiro sentido de que a gente quer ter o prazer de usufruir daquilo com muita alegria e satisfação. Nem sempre a obra de arte ela parte do princípio da alegria, da satisfação. Ela, às vezes, incomoda. Então, muitos grandes filmes da história do cinema são filmes que incomodam, que a gente sai mexido da relação com ele. Assim como muitas obras... Né? Muitas linguagens artísticas, muitas peças de teatro
elas trabalham no incômodo que isso provoca. Então, portanto, eu acho que essa relação da distinção do entretenimento, do processo artístico e da cultura, eles têm que ser mais somados, e esse realmente é um debate que é quente, porque ele faz parte dessa relação. E o maestro estava colocando muito bem que instituições artísticas e culturais não são autossustentáveis, né? A gente tem que procurar, obviamente, a autonomia para o trabalho em relação a isso, mas é muito difícil que eles possam se manter, né? E eu acho que uma das lições que a gente está aprendendo agora é a importância que a gente está dando nesse momento para a arte, para a ciência, para a educação e para a imprensa. Esses são pontos muito importantes. A gente sabe hoje, e o nosso dia a dia hoje é permeado de uma certeza de que não existe forma de sobrevivência para um país sem a arte, sem a cultura, sem a educação, sem a ciência e sem uma imprensa livre. Isso aí. Muito bem colocado. Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu tenho uma última pergunta que a gente começou a tocar questões de novas formas, a integração de tecnologia como aliada ou não em alguns momentos. Passamos sobre o papel no desenvolvimento econômico através de arte e cultura. Passamos também por outras questões específicas. E tem uma última que eu gostaria de fechar, que talvez é a razão de nós estarmos juntos, mas à distância aqui nesse momento. Ela vem da Jaqueline Derachá, a qual eu conheço. Um grande abraço, Jaqueline. Qual é a importância disso tudo para a saúde, no caso mental? Porque nesse momento talvez é uma das poucas ferramentas ou modos que nós temos de manter a nossa lucidez. Então eu gostaria que vocês fechassem essa conversa, trazendo um pouco a visão de vocês sobre esse papel dentro da saúde. Então, eu tinha falado. Pode falar. Pode ir, Graça. Pode ir. Não, eu tinha falado anteriormente sobre isso, né? Que eu acho que, mais do que nunca, o pilar que a cultura representa em várias outras áreas, a gente precisa de estar aprofundando melhor essa relação, né? Para mim é muito evidente que algumas coisas que aparentemente seriam deslocados da cultura, e nós temos várias experiências em relação a isso, né? A gente vê que cada vez está mais dependente, de uma certa maneira. Eu acho que o processo da segurança, de coisas da infraestrutura, né? E algum tempo atrás, a gente até pensava que, às vezes, mais do que ter um Ministério da Cultura, era importante que a gente tivesse uma Secretaria da Cultura em cada ministério. E é claro que isso aí seria não levando ao pé da letra, burocraticamente, mas se a gente conseguisse com que cada ministério, com cada ação política, tivesse um olhar cultural, hoje seguramente esse reconhecimento e essa ação efetiva seria muito maior, né? Uma Secretaria de Cultura do Ministério da Saúde, uma Secretaria de Cultura do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Cultura do Ministério, enfim, da Educação é o mais óbvio, né? Mas em todas as outras relações que a gente pudesse ter essa conexão com a cultura. Ótimo. Alguém quer complementar? Palavras finais. A cultura está presente em tudo, né? Eu acho que nesse momento que a gente está se adaptando, né, e se reinventando, eu acho que a cultura está sendo um instrumento importante, né, uma ponte de aproximação fundamental de famílias, de grupos, né, de organizações. E acho também que a gente está vivendo um momento em que a gente está revisitando tudo, né? Eu acho que isso também faz parte da nossa saúde mental, né? Eu acho que quando a gente para, né, olha um pouco para dentro, olha para dentro da sua empresa, para aquilo que você faz, e começa a perceber que tecnologia e comportamento humano caminham juntos, né? Que a tecnologia tem que estar a nosso favor. A gente também está convivendo com novos conceitos, dentro desses estudos, que eu estou assim, numa busca incessante para me entender esse digital, esse ambiente digital, como que a gente vai se colocar lá. Eu acho que muita gente que está nos acompanhando talvez também tenha essa inquietação, né? Como é que agora eu vou ingressar nesse mundo digital? Então, eu queria trazer também um pouco essa reflexão
dessa revisita que a gente está vivendo, né, dessas observações que a gente está se colocando. Eu não tenho dúvida que os nossos eventos, nossos produtos, né, vão para o ambiente digital, como eu também não tenho dúvida que a gente queria destacar 2 pontos, né? Que é a otimização da vida. Eu acho que a gente, dentro dessas tendências, dessas mudanças, a gente vai àquela famosa frase, né, que menos é mais, né, a capacidade de sermos ágeis, né, de pensar e fazer simples, né, da interatividade, do e-commerce, da produção de conteúdos relevantes. A gente vai presenciar muitos conteúdos sendo colocados à disposição, mas eu acho que vai destacar aqueles que forem relevantes. A gente falou aqui de educação, de temas, enfim, conteúdos com propósito. Por um outro lado, também tem um aspecto do fortalecimento da consciência coletiva. Eu acho que o mundo tende cada vez mais a pensar aspectos sobre essa questão da consciência, daquilo que é consciente. A gente vai deixar de ter lugar individual para ter lugar coletivo. A gente vai ter racionalidade de bens, de consumo de bens materiais. A gente está aprendendo a viver com menos. As empresas estão otimizando também custos. Eu acho que tudo isso faz parte dessa saúde, né? Esse desafio, a gente encarar isso de frente, olhar de frente e ver o que a gente pode fazer para sobreviver, né? A gente também tem uma outra linha, né, de análise, que é de quem está precisando de socorro imediato, né? Quem está precisando imediatamente, inclusive, de comer, né? As casas de shows, eventos, enfim, que precisam sobreviver. Então, a gente precisa, sim, de ajuda governamental, precisamos de leis emergenciais, né? Precisamos de socorro. Se a gente discutiu aqui tanta importância da área cultural, mais do que nunca, a gente tem que ser aliados, né? Como a gente precisa de vontade política e também da ajuda tanto de governos quanto da iniciativa privada para que o nosso setor, para que a gente continue proporcionando tantas iniciativas, tantos conteúdos que estão sendo consumidos, né? Eu acho que a gente já está vivendo esse novo normal, não vem nada de novo para frente, porque o tradicional a gente já conhece, ele é insubstituível, a gente, mais do que nunca, estamos vivendo uma vida digital muito intensa, sobrecarregada, complexa, que a gente, mais do que nunca, vai querer se encontrar, nós vamos querer ter experiência física de novo, nós vamos querer ter esse contato humano. A gente vai presenciar também, que eu acho que é uma das tendências dessa nostalgia, né, de consumir aquilo que é retrô, aquilo que nos remete, nos dá confiança desse passado. Então, a gente está vivendo uma efervescência desses novos conceitos, dessas novas possibilidades, em que reforça a cultura, né, como indústria, como geradora de empregos, né, a tecnologia como nossa aliada, a quarentena mais do que nunca acelerando o processo entre a mistura do mundo virtual e do físico, que é o equilíbrio ideal, porque em algum momento tudo vai se cruzar, se complementar. Então, acho que é um debate que iniciou, acho que espero que seja o primeiro de muitos, né? Eu acho que, mais uma vez, eu agradeço e reforço aí a importância da CBMM nos reunir, trazer esse espaço para que a gente possa conversar abertamente, de uma forma madura, né? Cada um trazendo sua experiência, sua vivência. Eu acho que também com a participação do público, isso tende a ser mais rico ainda, né? Essa experiência. Então, eu queria terminar minha fala fazendo uma citação aí do Abraham Lincoln, que ele fala o seguinte, que a melhor maneira de pensar o futuro é criá-lo. Então, mãos à obra, né? Eu acho que juntos a gente vai encontrar saídas e soluções, né, para as nossas atividades, e eu acho que mais do que nunca, estarmos juntos vai representar a força do que a gente precisa para viver dias melhores. Obrigado, Raquel. Se os demais quiserem uma palavra final também, fique à vontade. Eu queria só... a Raquel ela fez um sumário muito relevante, muito bem feito da situação atual, e eu compartilho que esse momento de crise realmente está fazendo todos nós repensar um pouquinho, não só nossa função na sociedade, mas também como a gente pode interagir mais de uma maneira que até então era um pouco tabu, pelo menos do ponto de vista de orquestras sinfônicas e de talvez museus, etc., que essa utilização do meio virtual para chegar às pessoas. Mas eu acho interessante também ver, por exemplo, nos nossos concertos que estão sendo transmitidos virtualmente agora, né?
em todas as ações que nós temos feito em nosso site, os comentários mais predominantes que nós temos do nosso público é aquele assim: não vejo a hora de estar de volta na Sala Minas Gerais e vendo vocês tocando lá. E no meu particular, a minha particular visão disso também, a coisa que isso tem mais me ensinado é a saudade que eu estou de fazer música com os meus músicos e de compartilhar isso com nossos assinantes, com o nosso público em geral. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece que esse momento trouxe a presença da visão virtual das nossas atividades em geral, ele também nos faz lembrar aquilo que a Raquel falou, dessa saudade do retro, dessa saudade de fazer. E espero que isso seja o mais breve possível para todos nós, para o benefício de todos nós. Eu também concordo com os meus colegas. Acho que esse debate foi muito produtivo. Acho que tomara que ele seja o início de uma série de outros, porque eu acho que tem muito para a gente trocar, aprender, né, com essa experiência de estar ouvindo as diversas áreas. Nesse sentido, quero agradecer muito, mais uma vez, a CBMM pela iniciativa e pela parceria de sempre, aliás, né? E também chamar a atenção nesses aspectos, né? A gente poder sair dessa história que a gente está vivendo, tendo aprendido algo para frente, né? E eu acho que aprendemos muitas lições aqui, que a gente torce muito para a gente poder ver o dia que a gente possa sair, abraçar o outro e viver mesmo na prática essas experiências, né? Mesmo no que a gente pode efetivamente estar passando para as pessoas. Fica aqui uma frase do Gilberto Gil, que eu acho muito importante nesse movimento que a gente tem feito, né? O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Eu acho que essa é a nossa tarefa enquanto artistas e produtores culturais. Levar para as pessoas aquilo que elas não sabem. Muito bem. Tiveram algumas... Patrícia, você quer colocar algumas palavras? Queria agradecer também o convite aqui para participar junto com essas feras aqui da arte e da cultura. Me sinto super lisonjeada, sempre aprendendo muito. E o que eu tenho aprendido durante esse período, né? Eu acho que muitos de nós, é de realmente ficar atentos ao que importa, né? Realmente nessa vida. Quando a gente tem que olhar para dentro, né? E os momentos de recolhimento fazem isso com a gente começa a dar valor para o que realmente importa. Seja estar perto da família, perto de quem a gente ama, de ouvir uma música que nos alimente, assistir a um filme que realmente nos faça refletir, nos faça pensar, poder estar em contato com a família e os amigos pela comunicação, né, pelos meios tecnológicos aí, que nunca somaram tanto, mas realmente a gente ter esse olhar mais carinhoso com o que realmente importa, né, menos para fora, menos vida social, mais para dentro. Eu acho que, claro, com todo respeito, a gente ainda vai sentir saudade desse tempo aí em que a gente está podendo viver essa experiência de olhar para dentro e de valorizar cada vez mais a cultura e a arte que tem, né, como eu já disse aqui, nos dado um respiro, uma fé, uma esperança tão grande nesse momento, que a gente possa levar esse aprendizado aí para a vida, de preferência podendo curtir presencialmente aí teatro, música, cinema, a cultura em geral, e poder abraçar presencialmente quem a gente gosta, né? Mas sem esquecer desse aprendizado tão importante, de olhar para dentro e para o que realmente importa, dar valor para o que realmente importa. Obrigado. Obrigada, Juliano. Prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa. E só um recadinho. A Rede Minas está voltando aí com seus programas de forma remota, cada um produzindo aí da sua casa. Um aprendizado enorme aí para cada um de nós também. Brasil das Gerais vai estar voltando. Agora, se Deus quiser, agora no começo de junho, com seus programas também novos, inéditos, né? E, como disse o maestro, levando aí concertos, levando arte, levando cultura e o melhor aí da informação e do entretenimento para todo mundo. Vai ser uma alegria estar com vocês. Faço o convite aí para quem quiser nos acompanhar.
né? E estamos juntos. Obrigada. Antes do agradecimento final e do fechamento, algumas pessoas perguntaram essa imagem aqui no meu fundo, eu vou sair um pouquinho da frente. Essa é a imagem do Instituto Moreira Salles, aqui na Paulista, que é um ícone da cultura brasileira. Para quem não sabe, obviamente, a família Moreira Salles está intimamente ligada à CBMM, assim como o Itaú. E também coloquei, talvez, aqui no fundo para tentar me dar um pouco de lucidez, para tentar minimamente reduzir meu gap de educação e cultural em relação aos personagens ilustres aqui. Então, em nome da CBMM, eu gostaria de agradecer imensamente. Reunir vocês é algo muito especial. Vocês são ícones e representam a arte e cultura brasileira de maneira ímpar. Então, em nome da CBMM, eu gostaria de agradecer, assim como os quase 3 mil pessoas que se registraram para nos acompanhar aqui simultaneamente. E como eu falei, logo após aqui a conclusão, nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo nos nossos canais. Muito obrigado a todos e um bom almoço e boa tarde.